Cirurgia cardíaca minimamente invasiva. O assunto no programa Pergunte ao Doutor. O oferecimento é de Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã e Unicred. Dr. Matheus, quais são as inovações cirúrgicas? Inovações da cirurgia cardíaca, a gente podia ficar uma tarde inteira aqui falando sobre isso, mas as principais que estão vindo hoje em dia é a cirurgia minimamente invasiva, que daí é com corte menor, uma recuperação pós-operatória mais acelerada, e também as cirurgias percutâneas, que daí são feitas por punções geralmente na virilha, e por ali a gente faz a cirurgia do coração. Dr. Matheus, e como é feito o tratamento da cirurgia cardíaca minimamente invasiva? A cirurgia cardíaca minimamente invasiva tem duas grandes linhas, né? Uma delas é a cirurgia minimamente invasiva, como é dito mesmo, que dela é feita com um pequeno corte, geralmente a gente chama de toracotomia lateral, ou seja, o corte, em vez de ser no meio do peito, ela é feita pelo lado, então é um corte menor, mais estético e que tem uma recuperação mais acelerada. Todas as cirurgias podem ser feitas assim? Ainda não. Tem algumas cirurgias que ainda não tem como fazer por essa técnica que está sendo cada vez mais difundida, mas tem algumas que já dá para ser realizadas por ali. A outra linha que tem de cirurgias minimamente invasivas são as cirurgias percutâneas. O que é isso? A gente entra com um catéter pela virilha e com esse catéter leva lá dentro do coração para fazer a cirurgia em si, né? Essas cirurgias quais são? Troca de válvula, que tem a troca de válvula aórtica percutânea, e também pode ser as de defeitos de septo, então comunicação interatrial, ou então forame ovalto patente, tudo isso hoje em dia consegue ser resolvido por catéter, que daí é o tratamento percutâneo. Doutor, para quem é indicado esse tratamento? Cada paciente precisa ser avaliado, como a gente conversou, primeiro pelo cardiologista. Quando precisa ter uma intervenção cirúrgica, é indicado para o cirurgião, para a gente avaliar, até conseguir avaliar se é um candidato para a cirurgia convencional ou se pode ser um candidato para essa minimamente invasiva. Então, são as pessoas que daí vão ter doenças mais avançadas das válvulas, ou então vai ter doenças das coronárias mais avançadas, e também quando tem algum defeito do septo ou forame oval patente, e daí o paciente teve um AVC. Então a gente faz esse procedimento para prevenir que ele não tenha um novo AVC. Dr. Matheus, e qual a vantagem do tratamento percutâneo? A vantagem do tratamento percutâneo e do minimamente invasivo é uma recuperação mais rápida. Então o paciente consegue retornar às atividades mais precocemente, e além disso tem um benefício estético que também pode ser considerado. Bem, para você que nos ouve, o Dr. Matheus esteve o ano passado na Itália fazendo um fellowship de fibrilação atrial. Dr. Matheus, nos fale um pouquinho dessa experiência. Sabe, Ignaldo, isso tudo começou até com uma conversa com a minha noiva, que ela falou que eu não poderia viajar no ano passado. E eu perguntei se por acaso eu conseguisse uma viagem sem custos, se eu podia ir. E ela falou, não, se você conseguir uma viagem sem custos, está liberado. Me inscrevi para um fellow. Já deu para perceber que ela que faz as finanças, né? Ela é a dona do dinheiro, ela é a dona do dinheiro. Ela que manda, na verdade. E me inscrevi para um fellow da Sociedade Europeia, que eu sou membro, e foi selecionado de 400 cirurgiões do mundo todo, selecionaram 5, e eu estava dentro desses 5 selecionados para ir fazer esse fellow. E nesse fellow eu expandiu muito a minha mente, conheci muitas técnicas diferentes. Esses protocolos que a gente utiliza aqui de recuperação mais acelerada, mais avançada, eu importei lá da Europa, como eles utilizam na Itália. E essa cirurgia é uma técnica revolucionária, técnica nova que está aparecendo, em que o paciente que tem a arritmia cardíaca da fibrilação atrial, que é uma arritmia que o paciente muitas vezes tem que ficar utilizando anticoagulante por muito tempo, que remodela o coração e leva o paciente à insuficiência cardíaca. Hoje em dia, essa cirurgia pode ser realizada tirando o paciente da fibrilação atrial, diminuindo esses malefícios que traz essa doença. Dr. Matheus, agora me diga uma coisa, com todos esses avanços da tecnologia, a cirurgia convencional cardíaca, a cirurgia aberta, ela vai deixar de existir?
Acredito que não, Aguinaldo. Assim como a cirurgia abdominal, já aconteceu esses avanços, em que teve cirurgia por vídeo e agora cirurgia robótica acontecendo, a cirurgia convencional aberta ainda existe. Então, acredito que para a parte de cirurgia cardíaca isso também vai seguir esse rumo. Por quê? Porque é a parte da segurança, é da onde veio todos os avanços, então tudo parte dali. Então, é sempre importante que o cirurgião cardíaco, por mais que vá fazer o tratamento minimamente invasivo ou o tratamento percutâneo, que tenha uma segurança muito grande de poder fazer a conversão da cirurgia para a cirurgia aberta, caso necessário, e tenha domínio para poder fazer a cirurgia da forma convencional, sempre que necessário. Bem, doutor Matheus, a cirurgia robótica já é uma realidade no Brasil. No que diz respeito à cirurgia cardíaca, já existe esse procedimento no Brasil? A cirurgia robótica é uma cirurgia que, para a parte cardíaca, está começando há pouco tempo, então tem centros, tanto europeus quanto nos Estados Unidos, que realizam esse procedimento. É feito para uma porcentagem pequena dos procedimentos, então tem que ser muito bem indicada. Aqui no Brasil tem 2 centros que realizam esse procedimento, ainda não chegou aqui em Criciúma, mas assim que estiver disponível em Criciúma, vamos estar realizando todo o treinamento possível e segurança para o paciente, mas os pacientes que tiverem interesse desse procedimento podem vir à consulta, a gente avalia se pode ser realizado por robótica e tem o contato com o cirurgião que realiza em São Paulo e a gente tem uma boa parceria que a gente consegue levar o paciente para operar lá em São Paulo, caso necessário. Eu conversei com o cirurgião cardíaco, o Dr. Matheus Eluani. Se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Não esqueça então de curtir e compartilhar.